Boa tarde, eu sou Jucá, professor Valdemir Jucá, professor de Física do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon, fazendo a diferença de casa. Uma boa tarde a todos, em especial aos alunos do primeiro ano D, primeiro ano E e primeiro ano H do turno tarde do Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon. Alguns avisos se fazem necessários. Primeiro, gostaria de pedir aos líderes de turma que olhassem com mais carinho a questão das chamadas, tá certo? Da frequência. Em algumas aulas o número está muito pouco e em algumas aulas nós nem recebemos. Então eu gostaria que você visse o lance da frequência com mais carinho. Outro detalhe, nós teremos a partir dessa semana 2 aulas de física. Nós vamos ter esse horário agora, então logo ela termine, você vai ter o intervalo correspondente ao recreio e depois do recreio nós retornaremos com uma outra aula. Na próxima semana, vocês vão ter uma semana praticamente toda com prova, com avaliações. E já pensando nisso, essas 2 aulas dessa semana, nós vamos fazer um apanhado de determinados conteúdos que serão cobrados nessa prova. Nós vamos discutir aqui 2 assuntos: o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Ao final de cada uma das aulas, eu sempre deixo algumas questões. Essas questões vocês vão resolvê-la durante a aula ainda, e eu ficarei aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, fazer alguma correção, alguma explicação. Eu vou ficar à sua disposição para tentar lhe ajudar. Então, já fica marcado para a próxima semana, nesse mesmo horário, a nossa prova. Professor, quais os conteúdos? 2 conteúdos, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Pois bem, estamos retornando às nossas aulas, espero que tenham descansado bem, que estejam dispostos, motivados, porque a vida continua e um dia essa crise vai passar e estaremos bem mais fortes do que quando nós entramos, porque ela nos ensinou muitas coisas. Apesar de ter ensinado pelo lado mais difícil, mas ensinou. Comecemos então. O Centro de Ensino Aloysio de Azevedo, em Timon. Primeiro ano tarde, professor Valdemir Jucá. Então, nosso primeiro conteúdo de revisão, e que terão questões no final, que você vai fazê-las durante a própria aula, e eu estarei para ajudar. Movimento retilíneo uniforme. Se nós formos olhar o título, retilíneo, porque o móvel se desloca sobre uma reta. E uniforme. Essa palavra uniforme refere-se à velocidade. É quando a velocidade é constante. Ser constante, pessoal, significa que ela não muda, que ela não varia, ela não aumenta, não diminui, tem sempre o mesmo valor. Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? É o movimento no qual a trajetória é uma reta e a velocidade escalar permanece constante com o passar do tempo, tem sempre o mesmo valor. O que faz o movimento ser uniforme é o fato da velocidade escalar ser constante, não variável. A função horária do espaço. Ora, quando você tem um corpo em movimento, eu posso descrever todo o movimento desse corpo matematicamente.
E essa matemática, essa determinação, é feita através de uma função que nós chamamos de função horária do espaço. Essa função é horária porque ela depende do tempo, e espaço porque ela vai nos dar a posição do móvel. Então, a função horária do espaço é a expressão que determina a posição do móvel no decorrer do tempo, ou seja, a cada instante poderemos determinar a posição do móvel. Ora, o móvel partiu de uma determinada posição. Eu posso determinar onde é que ele vai estar depois de 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E posso fazer o contrário. Depois de 10 segundos, saber onde é que ele está. E posso fazer o seguinte: se ele está numa determinada posição, quanto tempo ele gastou para chegar lá. Isso também é feito através da função horária do espaço. Demonstração. A demonstração, pessoal, é um método matemático que você usa, é uma série de procedimentos para que você consiga chegar na sua função, ou como você chama, na sua equação. Quando a gente faz uma demonstração em sala de aula, às vezes alguns alunos surpresos até perguntam, né? Professor, tudo isso só para chegar na fórmula? Pois esse tudo isso é o que nós chamamos de demonstração. Nós vamos partir da definição de velocidade, escala média, que é ΔS sobre ΔT. O ΔS é o seu deslocamento escalar, que é quanto que você anda. E o ΔT é o tempo que você gasta para realizar esse deslocamento. Se você fizer o produto cruzado, você vai ter que o ΔS deve ser V vezes ΔT. Mas o que é o ΔS? O seu deslocamento escalar. Por ser a variação do espaço, é o espaço final menos o inicial. Lembre-se que esse zero, acompanhando a grandeza, significa inicial. Então, você tem que a função horária do espaço para o movimento uniforme é S igual a S0 mais VT. Esse S, que é a sua posição final, é a posição que o móvel vai atingir, é aonde ele vai chegar. O S0, espaço inicial, é de onde ele partiu. Velocidade vezes o tempo. Vejamos como que isso funciona. Exemplo. Esse exemplo está aqui, mas para que você consiga identificar os termos dentro da função. Um móvel apresenta a seguinte função horária: S igual a 10 mais 5T. SI. SI está abreviando Sistema Internacional de Unidades. Quer dizer o quê? Que os espaços estão em metro, o tempo está em segundo e a velocidade em metro por segundo. Determine a posição inicial do móvel, ou seja, de onde ele parte, é o seu S0. A velocidade do móvel, a rapidez com que ele se desloca. E a posição do móvel após 2 segundos, ou seja, onde é que ele vai estar tendo decorrido 2 segundos. Vejamos. Os itens A e B, você os faz por comparação. Não tem conta, é só por comparação. Você toma a sua função original, S igual a S0 mais VT, e compara com a equação que o autor lhe deu, S igual a 10 mais 5T. Veja que o seu espaço inicial S0 está correspondendo a 10 e a sua velocidade V está correspondendo a 5. Então, o seu espaço inicial vale 10 metros
e a velocidade 5 metros por segundo, sem necessidade de cálculo, nenhuma matemática, só comparação. Já no item C, ele quer saber a posição do móvel após 2 segundos. A posição é o S. Quando ele diz determine a posição, ele quer saber calcule o S, ache o S para t igual a 2. Você só tem que substituir o t por 2. Aí você vai ter 5 vezes 2 vai dar 10. Com esse 10 seria então 20 metros. Quer dizer o quê? Um móvel partiu da posição 10 e começou a andar. Depois de 2 segundos, ele já está na posição de número 20. Os nossos exercícios que vocês vão fazer durante essa aula. Essas 3 questões, você vai compará-las com a função horária do espaço. S igual a S0 mais VT. Na primeira, ele só quer saber o espaço inicial e a velocidade. Então, você escreve a função horária, S igual a S0 mais VT. E embaixo você coloca a função que o autor lhe deu, 8 mais 6t. Aí veja a quem que corresponde o S0 e a quem que corresponde a velocidade. E está resolvida a questão. As questões de números 2 e 3, você tem que fazer uma conta, mas é uma conta bem simples, uma conta muito rápida. Ele quer saber qual é a posição, ou seja, ele quer saber qual é o S, quando t for igual a 3. O que é que você tem que fazer? Substituir o t por 3. Na terceira questão, ele quer saber a posição para t igual a 4. O que é que você tem que fazer? Substituir o t por 4. Essa questão de número 4, você vai fazê-la com a definição da velocidade. A velocidade é o ΔS sobre o ΔT. Veja que ele deu 30 segundos, já é o ΔT. Ele deu a velocidade de 60 metros por segundo, já é o V. E o que é que ele está pedindo? A distância percorrida, é o seu deslocamento escalar, é o seu ΔS. Então, você escreve a equação da velocidade, ΔS sobre ΔT, substitui esses valores e você vai ver com muita clareza e com muita rapidez qual vai ser a distância percorrida. Já a questão de número 5, você não tem que fazer conta. Ele quer que você escreva, simplesmente escreva a equação. Um móvel parte da posição 30 metros. Então, 30 metros é o ponto de partida, é o espaço inicial, com velocidade de 10 metros por segundo. Não saiu a palavra velocidade, mas por ser metros por segundo, só pode ser ela. Ele está lhe dando a velocidade, que é de 10 metros por segundo, em sentido contrário da trajetória. Ora, quando o móvel se desloca no sentido da trajetória, nós dizemos que é um movimento progressivo e que a velocidade é positiva. Quando o móvel se desloca no sentido contrário da trajetória, nós dizemos que o movimento é retrógrado e que a velocidade é negativa. Pois bem, ele só quer que você escreva essa função. Essas questões, pessoal, você vai resolvê-las e tirar as dúvidas. Você não vai mandar para mim não, tá certo? Não vai mandar para mim não. Pois eu sou o professor Valdemir Jucá, gostaria de agradecer o tempo, a sua paciência e a sua disposição nesse nosso trabalho. E gostaria de bater palmas para vocês, porque na realidade é muito merecido.
para vocês uma boa tarde e fiquem com Deus.